Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 4 de novembro, dia da final da Libertadores, né, entre Boca Juniors e Fluminense, lá no Maracanã, final em jogo único e tudo mais. Temos também Campeonato Brasileiro e o Corinthians segue a preparação para o jogo de amanhã contra o Bragantino, um jogo extremamente importante, né, uma vez que o Bragantino aí está na briga pelo título brasileiro e o Corinthians busca manter aí a sequência de invencibilidade no campeonato, tá? Então, rapaziada, peço que vocês me acompanhem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveitando aí para apresentar para vocês a ibet.com, parceira aqui do canal John do Timão, certo? Já falei aí sobre a final da Libertadores, o John já fez a aposta dele, tá? Tô acreditando aí no título do Boca Juniors, apostei na vitória do Boca, mas se o jogo empatar, for para prorrogação, anula a minha aposta, tá? Por outro lado, temos outros jogos aí também no Campeonato Brasileiro, tá? América Mineiro e Atlético Mineiro, Grêmio e Bahia, Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Então, para você que quer fazer aí um dinheiro, aproveite, rapaziada, a ibet aí com ótimas odds, né? As odds mais competitivas do mercado. O link do John está aqui na descrição ou no comentário fixado. Temos aí bônus exclusivos para novos membros, tá? Você viu no banner aí. Temos muitas recompensas, promoções e muito mais. Certo, rapaziada? Aproveitem bastante. ibet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, nosso time segue a sequência de treinos, tá? Tivemos uma folga aí antes de ontem, né? Na verdade, na quinta-feira no feriado, né? O Corinthians jogou na quarta-feira, quinta uma folga, e aí treinamento ontem e hoje em preparação, né, para o jogo de amanhã contra o Bragantino, estádio Nabi Abichedid, né, em Bragança Paulista, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já temos dois reforços confirmados, tá? O primeiro deles aí o volante Fausto Vera, o segundo lateral esquerdo Fábio Santos, que cumpriram suspensão automática no domingo, né, por conta do terceiro amarelo, e aí estão de volta para a equipe do Corinthians, tá? Ontem o Mano Menezes promoveu um treino de posse de bola e marcação-pressão em espaço reduzido e também houve uma atividade de transição ofensiva com ataque em superioridade numérica, tá? Normalmente são atividades aí de contra-ataque, tá? Para finalizar o treinamento, o Mano Menezes organizou um trabalho de enfrentamento em campo reduzido também, tá? O Mosquito participou das atividades, né? Que era um jogador aí que estava fora, não havia sido nem relacionado para as últimas partidas, vem treinando, tá? E aí fica essa expectativa. Quando será que ele retornará, né, para a lista de relacionados? Quando ele volta aí para a equipe do Corinthians? Não acho que seja a solução para o time, mas quanto menos jogadores tivermos no departamento médico, melhor para o nosso time. E eu quero saber a opinião de vocês, como está aí a expectativa para esse início de rodada de Brasileirão e também para o jogo de amanhã entre Bragantino e Corinthians, rapaziada. Bom, agora falando do mundo da bola, o senhor Mauro Bozelli anunciou a aposentadoria, tá? Centroavante aí que defendeu o Corinthians em 2019, certo? Teve uma passagem ali em 2019, 2020 também, né? Cara, minha opinião sobre o Bozelli, nem tão ruim quanto falavam, tá? Porque tinha gente que odiava o Bozelli, achava que ele era o pior centroavante do mundo. Mas também não era dos melhores, tá? O que eu acredito na passagem do Bozelli? Que ele pegou um momento do Corinthians extremamente complicado, tá? Eu acho que a gente poderia ter uma avaliação melhor se tivéssemos um meia atacante, um meia armador, um ponta para jogar com ele. Aí a gente fala, ó, tá chegando, o time tá criando, estão achando o Bozelli na área e ou ele tá fazendo gol ou não está fazendo. Aí a gente pode avaliar. Olha, a seca que o Bozelli passou no Corinthians, e não é seca que tá perdendo gols. Não, simplesmente não criavam nada, tá? E aí não dá, é até difícil de avaliar se o cara sabe jogar ou se não sabe jogar, tá? Pelo que a gente viu em outras equipes, principalmente no Estudiantes, né, no início da carreira, foi campeão da Libertadores em cima do Cruzeiro aqui em 2008, né, dentro do Mineirão e tudo mais. É um jogador de qualidade, um fazedor de gols, tá? Mas
teve uma passagem aí um tanto quanto discreta pela equipe do Corinthians, ganhou o Campeonato Paulista, né? E aí anunciou aí a aposentadoria no fim da temporada, agradeceu a torcida do Corinthians, tá? Ele falou sobre a torcida do Corinthians e do Cerro Porteño, né? Ele falou, ó, 2 grandes times da América com torcedores muito apaixonados, onde em pouco tempo me deram todo o seu amor e tive a alegria de ser campeão. Tá, então, Mauro Bozelli encerra a carreira aí, que tenha um futuro tranquilo com a família, né? Saiba aí administrar e tudo mais. E vamos pra cima, rapaziada, com mais novidades. Bom, essa semana tivemos uma entrevista do vice-presidente do Corinthians pro pessoal da Central do Timão, tá? Parabéns aí, né? Inclusive pelo conteúdo que o pessoal criou. O nome do vice-presidente do Corinthians é Eli Verdo, tá? Eli, primeiro nome, Verdo, segundo nome. E aí o primeiro ponto. Faltam aí 2 meses para acabar o mandato do Duílio. E agora que o vice-presidente apareceu. Tá? Veio dar uma entrevista e tudo mais. E aí um dos assuntos que ele falou foi sobre a questão do voto para quem é sócio torcedor da equipe, para votar para presidente e tudo mais. Segundo ele é a favor, tá, de que exista o direito ao voto para o sócio torcedor, mas ele disse, ó, temos regras para quem é sócio do clube. A pessoa tem que ser sócia do clube por pelo menos 5 anos, aí ela ganha o direito ao voto. Então ele acha que deveria ter uma regra assim também para quem é sócio torcedor, tá? Aí a pessoa, por exemplo, sou sócio torcedor há 5 anos, aí eu ganho direito ao voto. Eu concordo com essa ideia dele, não exatamente 5 anos, mas da criação de regras, tá? Para não chegar, a pessoa vira sócio torcedora agora, em novembro, vota, não paga mais, cancela o plano. Tá? Então acho que tem que ter aí esse controle, sei lá, pelo menos 1 ano, 2 anos, ou o último mandato, né? Sendo sócio torcedor, 3 anos, né? Que é o mandato que temos aí vigente no Corinthians. Eu acho que seria bacana. Qual que é o ponto que eu tenho? Mais uma vez, inclusive. Faltam 2 meses para acabar o mandato do Duílio. Agora aparece o senhor Eli com a geniosa ideia de liberar o voto pro sócio torcedor, pro fiel torcedor. Por que só agora? Por que você não fez isso? Se você concorda com a ideia, por que você não sugeriu pro Duílio e andou com esse projeto em 2021, no primeiro ano de mandato? Ah, a ideia não tá boa, precisa mudar. Beleza, vamos mudar. Você tem tempo hábil. Agora, faltam 2 meses, joga essa bomba, né, no modo de falar, joga essa ideia aí, eu sou a favor do voto pro fiel torcedor, porque aí depois o pessoal vai criticar e vai falar, não, mas no nosso mandato a gente era a favor, mas e ação efetiva? O que vocês fizeram com isso? O que você, Eli, vice-presidente do Corinthians, com 2 anos e 10 meses de mandato, o que você fez pra isso? Tá? É a pergunta que eu tenho. Agora é muito fácil, ele chegar, é o engenheiro, olha o que é pior. Não é nem o engenheiro, né? Porque o engenheiro é da obra pronta. A obra não tem nenhuma obra pronta aqui. O projeto não tá andando. É o arquiteto de projeto pronto, né? Que agora que o projeto tá aí, já tem essa ideia, ele chega, ó, aqui o projeto. E se o fiel torcedor tiver direito ao voto? Aí é complicado, né, rapaziada? E eu quero saber a opinião de vocês sobre o Eli, vice-presidente do Corinthians. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, tivemos aí essa semana uma atualização sobre o caso Bruno Mendes, tá? Vou trazer aí a linha do tempo para vocês, a linha cronológica. O Bruno Mendes tá com problema de renovar com o Corinthians desde o início do ano, né? O Corinthians vem tentando marcar reuniões. Primeiro o Corinthians demorou, depois o Corinthians começou a tentar marcar reuniões. Foi tomando perdido dos empresários, né? O empresário, não, tal data eu tô em São Paulo. Tal data eu tô indo pra aí. Essa data eu não consigo. Foi adiando. Chegou a janela do meio do ano, não veio nenhuma proposta da Europa pelo Bruno Mendes. Continuou no Corinthians normal, só que sem a renovação. O contrato dele vai até o fim do ano. Beleza. E aí a atualização do começo da semana foi a seguinte. O Bruno Mendes, tá? Que não havia conseguido a renovação com o Corinthians não havia conseguido a renovação com o Bruno. Bruno Mendes foi e trocou de empresário. Ele estava com o empresário, vou até pegar aqui o nome da empresa, ele estava com a GBG Global e agora está com a AGN Futebol,
certo? A primeira ação da AGN foi, ó, vamos renovar o contrato com o Corinthians, tá? Segundo informações, a prioridade do novo empresário do Bruno Mendes é renovar o contrato com o Corinthians. Imagine se não fosse prioridade dele. Porque é prioridade, já se passaram aí mais de 10 meses. Entramos aí no 11º mês. E a prioridade, segundo agora o novo agente, é de renovar o contrato. Tudo bem que ele chegou agora essa semana, mas falando do Bruno Mendes em si, pô, será que é prioridade dele mesmo renovar com o Corinthians? Se até agora ele não renovou, tá? Então, a primeira informação era essa, que o Bruno Mendes, a prioridade dos empresários do Bruno eram de renovar o contrato com o Corinthians. Ontem, tá, recebemos a informação que o CSKA Moscou, equipe aí da Rússia, está interessada na contratação do zagueiro uruguaio Bruno Mendes, tá? O clube russo aí espera abrir as negociações em breve. E aí eu quero ver se realmente a prioridade do Bruno Mendes é renovar com o Corinthians ou com esse interesse de clubes da Europa ele vai sair do Corinthians, certo? E aí eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians deveria insistir novamente nessa renovação de contrato ou já deu? Tentou marcar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não deu certo. Agora o Bruno Mendes que siga o próprio caminho. Comente aí, por favor, rapaziada. Rapaziada, o Samir Carvalho trouxe uma informação, tá, de que o Fluminense está interessado na contratação do Renato Augusto, tá, para 2024. Meio-campista do Corinthians tem contrato até o fim do ano, tá, mesma situação do Bruno Mendes, acaba o contrato agora em dezembro, tá? E aí o Fluminense está interessado na contratação do Renato para 2024, certo? Agora eu vou falar a minha opinião. Sabe o que eu acho que aconteceu? Vamos na ordem cronológica. Corinthians jogou com o Fluminense, empatou em 3-3. Depois do jogo, o Renato dá entrevista. Um monte de elogio pro Fernando Diniz. O Renato, inclusive, que está estudando para ser treinador, tá? Está tirando as licenças da CBF para se tornar um treinador de futebol. Elogiou muito o Diniz, disse que gostaria de trabalhar com ele, que seria uma honra, que ele gosta do estilo do Diniz e tudo mais. Beleza. 1 ou 2 jogos depois, o Renato aparece e fala, ó, ainda não, me chamaram para conversar sobre a renovação, vai chegar uma hora que eu vou ter que ouvir outros clubes. Foi a primeira declaração do Renato. No último fim de semana, ele falou, ó, se eu não renovar, pelo menos deixei minha história aqui escrita e tudo mais. Eu sei que eu posso agregar para o time em pelo menos mais um ano. Quero estar aí nesse projeto de 2024. Mas, se não der certo, fica o carinho pela torcida, o amor, esses momentos na Neoquímica Arena, já em tom de despedida que eu falei aqui para vocês. E aí o que eu acho que aconteceu, tá? Minha opinião. Que no jogo contra o Fluminense, não sei se antes da partida ou após a declaração do Renato, houve um contato com ele. Essa demonstração de interesse do Flu, ó, queremos te contratar para 2024. O que o Renato fez? Foi na diretoria do Corinthians, ó, já tem time querendo me contratar para o ano que vem. E aí? Vamos renovar? Não vamos? Minha prioridade é o Corinthians, mas preciso renovar o contrato, senão vou ouvir outras propostas. Corinthians deve ter respondido ao Renato, nesse momento não estamos tratando de renovações. Agora o momento é focar no Campeonato Brasileiro. Acabando o campeonato, a gente vai decidir quem fica, quem sai, quem renova, quem não renova. E aí, doeu no coração do Renato. Pô, tô dando prioridade para renovar com o Corinthians, tem uma proposta do Flu aqui, e os caras não querem nem me dar ouvidos. Aí que ele vem pra entrevista e fala, ó, minha prioridade é renovar, ninguém me procurou ainda, vai chegar um momento que vou ouvir outros clubes, tá? Então acho que foi essa a situação que aconteceu. O Fluminense tem interesse na contratação do Renato, o Corinthians tem a prioridade na renovação, né? Pelos momentos que viveram aí o clube e o jogador, né? Mas, como eu disse, é uma situação que vai ser definida após o Campeonato Brasileiro. O Renato tem que ter pelo menos aí um mês de paciência. Tá? Pelo menos um mês de paciência. Se ele tiver impaciente, tá? Achar que o Corinthians está sendo injusto com ele, faz o seguinte,
ouve a proposta do Fluminense, se te agradar, você fala, ó, tô assinando aqui com o Fluminense, vou pra lá no ano que vem. É um direito seu, tá? Mas é um direito do Corinthians também aguardar o fim do campeonato e montar o planejamento para 2024. Não sabemos nem se o Mano continua pro ano que vem. Quem dirá os jogadores, tá? Vai ter um novo treinador? O treinador vai querer o Renato? Não vai? Tá? Depende tudo das eleições no dia 25 de novembro. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!